Olá, buenos dias, buenas tardes, nono ano. Vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa videoaula. Nós vamos iniciar na página 78, tá bom? E nós vamos rever um conteúdo que nós já vimos em sala de aula, que é o presente de subjuntivo, é um repasso, ou seja, uma revisão, tá bom? Em la sessão Herramientas. Para isso, nós temos uma historinha e vamos ler juntos essa historinha? Tem uma menina, né, el desayuno, me parece, que é no café da manhã, e está fazendo uma pergunta para o pai dela aí. Então ela fala assim: Papi, ¿sabes que el café puede ser bueno para las personas con diabetes tipo 2? Ahí la madre dice: yo me tomo 5 tazas al día y por eso es probable que no tenga diabetes. Ela toma, pensa um pouco e fala: y cada madrugada a las 3 de la mañana, quando estou desvelada, le doy gracias al café. Tipo, ela até acaba tendo insônia, por tanto que ela toma café, né? 5 taças al dia, 5 xícaras. Fíjate en lo que dice la señora en el segundo recuadro, y por eso es probable que no tenga diabetes. La frase expresa una probabilidad, una hipótesis. ¿Has visto anteriormente que los verbos que expresan algo que todavía no es real, que puede o no pasar, son del modo subjuntivo? Nosotros ya vimos en clase, en el primer bimestre, ¿verdad? Entonces, ese modo puede también expresar deseo. Observa, ojalá que llueva en el campo. ¿Qué significa ojalá? Tomara. Podem ver então aqui no primeiro exemplo? Es probable que yo no tenga. Eu lembro que com vocês na sala eu sempre falava que vai ser acompanhado do que, né? Que yo no tenga, né? Que llueva. Geralmente está acompanhado da palavrinha que. Vamos passar para a próxima página? Aliás, na mesma página ainda abaixo diz assim, ó. Generalmente esse modo verbal viene introducido por expresiones acompañadas de las conjunciones que y cuando. Espero que te guste el plato que hice. Quando puedas, vamos a tomar um refresco. Então, quando puedas. Espero que te guste. Vamos lembrar essa forma verbal? Fíjate en la forma de conjugación de los verbos en presente de subjuntivo. Ellos acompañan el presente de indicativo, incluso mantienen suas irregularidades, quer dizer, eles lembram o presente do indicativo. Então, no infinitivo, eles colocaram aí alguns verbos: tener, saber, estar, decir e ir. Como que é no presente do indicativo? Yo tengo, tá tudo na primeira pessoa, tá bom? Eles colocaram yo tengo, yo sé, yo estoy, yo digo e yo voy. E como que é isso nesse tempo verbal que nós vamos rever, que é o presente do subjuntivo? Eu gosto de colocar o que, porque me faz pensar no tempo verbal de maneira correta. Que yo tenga, que yo sepa, ou seja, que eu saiba, que eu esté, ou seja, que eu esteja, que eu diga, que eu vaya, do verbo ir, que eu vá. Então, em presente de subjuntivo, como quedaria o verbo disfrutar? Que eu disfrute, que tu disfrutes. Coloca o S, né? Nas segundas pessoas aqui, olha. Esse é o verbo na terminação ar, né? Que eu disfrute, que tu disfrutes, que ele disfrute, que nosotros disfrutemos, que vosotros disfrutéis, que eles disfrutem. Beber, que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que bebamos, que bebais, que beban. Me gusta mucho poner que, porque aí consigo pensar mejor en este tiempo verbal. Pedir, que eu pida, que tu pidas, que ele pida, que nosotros pidamos, que vosotros pidais, que eles pidam. Então percebam, e eu falei isso na época lá em sala de aula com vocês, e fiz até um quadro, que quando o verbo é terminado em ar, é como se eu pensasse o contrário. Ele tem um azinho, então todos os verbos vão apresentar a letrinha E. Olha, que eu disfrute, que tu disfrutes, que disfrute, tá vendo? Olha só, né? Claro, nas suas variantes. E o
e o ir sempre vão apresentar como se fosse ao contrário, né? É só uma regrinha para a gente decorar, né? E entender também esse verbo. Beber e pedir vai ficar com a, beba, que eu beba, que eu pida. E vai acompanhando a letrinha A, claro, nas suas variações também. Eu fiz aqui um pequeno quadro para que vocês se lembrem do presente do subjuntivo. Então, ¿cuáles son algunos usos del presente de subjuntivo? La hipótesis, es posible que los rebeldes fracasen, do verbo fracassar. Veja que tem A, vira E, né? La necesidad, es necesario que se unan los miembros de la oposición y que no tengan miedo. Também podemos usar para falar de um objetivo. Las personas se oponen a la fatalidad para que sus hijos sean libres. Para que sus hijos sean. Tá vendo que o que está sempre acompanhando aí, né? E também para la voluntad. Todos querem que el mundo sea mejor. ¿Y cuál es la formación del presente de subjuntivo? El subjuntivo se forma a partir de la primera persona del singular yo y se invierte en las vocales. Como eu falei anteriormente, la A del infinitivo se transforma em E y la EI se transforma em A. Hablar, que yo hable, que tú hables, que él hable, que hablemos, que habléis, que hablen. Aprender, que eu aprenda. Sempre para tu tem S, estão vendo? Ó? Igual no presente do indicativo. Que eu aprenda, que tu aprendas, que ele aprenda, que aprendamos, que aprendais, que aprenda. E vivir, que eu viva, que tu vivas, que ele viva, que vivamos, que vivais e que eles vivam. Eu coloquei alguns exemplos de irregulares, tem até uma historinha aqui, né? Uma piadinha de duas moças conversando e uma delas fala, como estava muito ruim, ele está escrito aqui à esquerda. Quero que um nombre... Vamos tirar esse aqui que está sobrando aqui. Quero um nombre que seja leal, fiel, paciente, compasivo, generoso, equánime e um buen oyente. Aí a amiga fala, tu queres um perro? Então, quero um nombre que seja, né? Está usando o presente do subjuntivo. O verbo dar, como é que ele fica? Ele é regular, que eu dê. Né? O verbo estar também, como é que ele fica? Ele é irregular, que eu este. Mas vejam que em português também é irregular, porque ele vira esteja. O verbo ir, que eu vaya. Então, se você souber o primeiro, você consegue conjugar todos os outros. Estão vendo? Ele tem suas variações, mas o primeiro é que designa todos os outros. Então, o verbo saber, que eu sepa, ou seja, que eu saiba, né? O verbo ser, que eu seja. O verbo ver, que eu vea. Tener, tenga. Venir, venga. Hacer, que eu haga. Mas vejam que em português também são irregulares, porque fazer vira faça, que eu faça, com C, cedilha, também é irregular. Decir, que eu diga, e poner, que eu ponga, tá bom? Esse quadrinho aqui é interessante, que vocês tenham ele bonitinho no caderno. Eu vou tirar minha foto daqui, que aí vocês podem tirar uma foto dessa página, tá? Porque são os verbos irregulares. Deixa eu só remover. Aí. Podem tirar uma foto dessa página, que aí fica bom para vocês estudarem depois, tá? Então, nós vamos lá para a página 79, quando nós temos expressões com subjuntivo, tá bom? E na página 79, para ajudar-te, expressões com subjuntivo. Vejam, que interessante que temos algumas expressões já listas. Nós temos umas expressões prontas aí que o propositivo trouxe para nós. A gente usa muito isso para se expressar. Então, vamos ver. Para expressar desejo, pedido, ejerciendo influência em outra pessoa. Quero que, recomendo que. Vejam que o que está sempre ali e aí eu vou usar o presente subjuntivo. Insisto em que, digo que, indico que, proíbo que, desejo que, prefiro que. Para expressar emoção e opinião subjetiva. Espero que, tenho medo de que, é uma lástima que. Gente, não esqueçam, as palavrinhas que estão marcadas, eu não preciso nem avisar. Você já sublinha e marca do lado, tá bom? Siento que, me alegro de que, me gusta que, me agrada que, me aburre que, me encanta que e me interessa que. Para expressar dúvida,
probabilidade e negação. Eu uso no creo que, no pienso que, dudo que, não é seguro que, niego que, quizá. Aqui não vai ter que, porque é talvez. A gente não usa talvez que eu faça. Talvez eu faça, né? É possível que, é impossível que, é provável que e não é certo que. Te toca a ti. Agora, conoce alguns pratos nada convencionais das comunidades hispânicas e escreve frases que descrevam os sabores que provavelmente tenham, assim como o melhor modo de prepará-los. E aqui a gente vai usar o presente do subjuntivo, tá? Na página 79. Então, vejam, nós temos aqui alguns pratos raros, quer dizer, alguns pratos estranhos. Na minha opinião, eles são estranhíssimos, mas enfim, cultura é cultura e cada um tem a sua, né? Vamos ver aqui. Calçotes é o primeiro prato que eles apresentaram. E na minha opinião, é horrível. Não gosto nem de lembrar. São uma espécie de cebola própria de Catalunha e se cocinam. Ah, não, esse não é tão nojento, não. Esse é uma cebola, beleza? O segundo é que é nojento. Esse é bonitinho, é uma cebola. São uma espécie de cebola própria de Catalunha e se cocinam tipicamente sobre a llama viva hasta que todo o exterior queda negro. Esta capa se retira depois para descobrir o interior tierno e rugoso. Não, esse não é tão nojento. Então, é provável que, o que vocês acham? Uma cebola, vamos colocar o verbo ser, é provável que sejam amargos. Expressando o desejo de como deveria ser. A mim me gostaria que fueran como, que fueran fritos. E não hecho desta maneira, fritos em aceite, fritos no óleo. Uma probabilidade. Vocês podem fazer diferente, tá bom? Agora que vem o chato. Copiaram? Dei uma pausa aí para copiar, tá? Lampreia cocida. Eu não quero nem comentar sobre esse prato. Depois vocês procuram o que é a lampreia. Para quem não conhece. Como diz minhas filhas, eca. La lampreia é uma espécie de animal marino que bem poderia ser o protagonista de tus peores pesadillas, dos seus piores pesadelos. Em Galícia, sin embargo, se consideram uma delícia, sobretudo quando se cocina em sua própria sangre. Então, eles cozinham no próprio sangue. Mas apesar que no Brasil tem muita comida assim também, que se faz cozido no próprio sangue, né? Tem uma comida lá no Nordeste, que eu esqueci o nome agora, que também é assim. Mas esse bicho é muito horrível. Horrível. Muito bem. Então, é provável que, em minha opinião, é provável que seja horrível. Mas vocês podem colocar outra coisa, tá? Podem pesquisar também o que é a lampreia. É provável que seja horrível. E eu prefiro que não me la ofrezcas. Eu prefiro que não me la ofrezcas. Por favor, não quero nem que me la ofrezcas. E la morcilla, la última. Copiaram? Dei uma pausa e copiem, tá? Todos son caras de felicidad ante la degustación de esta exquisitez de la gastronomía española, hasta que alguien descubre que están hechas de sangre de cerdo, coagulada e cocida. Então, é com sangue coagulado, tá bom? Esse tipo de comida se come lá no Paraná, de onde eu vim. Não é só tipicamente espanhol. Na minha casa não tinha com frequência, mas tinha de vez em quando. Eu nunca quis nem experimentar. Ele é sangue cozido, nada mais do que o sangue do porco cozido. Se chama morcilha também. Honestamente, eu nunca tive coragem. Eu já vi minha mãe comendo, meus familiares, mas eu nunca quis me aventurar. Com esse negócio de sangue, assim, não gosto muito. Então, quiçá, talvez o quê? Quiçá, não sei, nunca provei. Quiçá me gusta o sabor da morcilha. Vocês podem colocar diferente, tá? Quiçá me guste o sabor. Não sei. Vejam que o quiçá não tem o quê,
tá bom? Porque é o talvez que eu falei para vocês. Talvez que eu goste. Não, talvez eu goste. E a ver, expressando o desejo de como deveria ser. Como deveria ser? Recomendo que... Como que as pessoas devem comer, né? Recomendo que esteja bonita, porque a gente também come com os olhos, né? Eu recomendo que esteja bonita para comer-se-la. Se tiver uma coisa muito feia, a gente nem quer, né, comer, né? Dê uma pausa e copie ou façam a resposta de vocês, tá bom? Platicar e praticar. E a ti? Que te parecem os pratos raros descritos na atividade anterior? Que te parecem? Tienes ganas? Você tem vontade de probar alguno? Para os corajosos, os que tienen coraje. Charla com um companheiro e comparte a comida mais rara que já probaste. Que pena que eu não posso saber, mas eu posso saber na aula em tempo real, né? Qual que é a comida mais estranha que você já provou, mais esquisita, assim. Porque esquisito em espanhol é delicioso, exquisito. Então é raro que se diz, está bem? Que é diferente. E agora eu vou deixar a tarefa para casa, tá bom? Atividades. Na verdade, é uma só que vocês vão fazer. Tá lá no livro de atividades, na página 34, tá bom? Vocês não vão me mandar foto. Eu vou olhar essa atividade na aula em tempo real, tá bom? Então, anotem aí. Olha lá, página 34. Pensa, qual é o prato favorito? Vocês vão pensar aí, qual que é o prato favorito de vocês? Arroz, feijão e bife? O que você gosta mais de comer? Descreve sua composição e seu sabor. Eu coloquei até um roteirinho que vocês podem seguir. Por exemplo, meu prato favorito é, não sei, o que você vai escrever? É macarrão? Fideo? Pesquise em espanhol como é que se escreve, tá? Meu prato favorito é tal. Explica se algum de seus ingredientes não se come em algum país por ser um tabu. Então, aqui vocês vão ter que pesquisar se tem algum prato que vocês gostam muito, mas que em algum país é tabu. E para isso precisa se pesquisar, né? Ou se é tabu por causa de religião, ou que as pessoas acham nojento, tipo que nem essa morcilha que a gente acha estranho. Tá bom? Esta é a tarea e hasta la vista.